De Campos, qualidade e confiança. Sete horas e 53 minutos, voltamos com o Folha no Ar, primeira edição. E sempre no intervalo a gente coloca muita coisa em dia, né? Muito papo, assim, a gente vai ajeitando resenha, né? Faz uma resenha. E já aconteceu isso várias vezes comigo e a Luísa aqui, a gente descobre assuntos assim paralelos ao que nós estamos falando, muito interessantes. E a Luísa citou aqui o tsunami, né? Acidente, né? Não, os acidentes e o Major falava da previsão. O que é prever? O que dá para prever? A gente sabe que os serviços de meteorologia preveem com uma certa antecedência os furacões. Por exemplo, já eles vão monitorando, mas eles não têm certeza se na última hora o furacão vai passar pela Flórida ou se vai descer, se vai entrar como foi o do Karina, que passou por baixo. Katrina, que passou por baixo. Teve o Catarina. Teve o Catarina também. E teve o Andrew, que entrou paralela ali à Flórida, que devastou ali a parte sul. Mas... Katrina foi 2005, né? Katrina foi 2005. Foi um negócio muito feio. Foi um negócio muito feio. Mas... O senhor falava quem os sinais da natureza, né? Os sinais da natureza, né? Porque a natureza é a coisa mais perfeita que existe, né? Ela é perfeita. Até quando ela é... Não sei se é tão perfeita, ela fez a gente, né? Não é que nem aquela história, né? Puxa, mas esse país, rapaz, não tem furacão, não tem terremoto, não tem isso, vocês são abençoados. Aí Deus falou assim, você vai ver o povinho que eu vou botar lá. Mas nós somos somos um povo maravilhoso. A gente tem lá umas coisas que não são, essa coisa do lixo, por exemplo, não é uma coisa legal, né? É conscientização que mas em compensação nós temos qualidades. Olha, te digo uma coisa, se o diversificada. Se o brasileiro, eu sempre falo isso, tivesse a capacidade de criar, por exemplo, satélite foguete, alta tecnologia, Silicon Valley, que tem pra fazer piada na internet, cara, a gente seria... Não teria Estados Unidos, não teria Japão, não teria Europa, Alemanha. Muito criativo. O brasileiro é muito criativo. Não sei se aplica bem a criatividade, mas que a gente é criativo, a gente é. Mas, perdão, Major, o Marco estava falando dessa coisa dos sinais da natureza, né? Das catástrofes naturais. Você estava falando antes? Então, eu estava falando que eu estive em um seminário internacional de redução de risco de desastre em Brasília, em decorrência do furacão Katrina. O Katrina, 2005. Então, saiu uma pergunta, né? Eram 3.000 pessoas e um fez uma pergunta, qual seria o instituto mais preciso para poder fazer uma coisa mais antecipada para não acontecer uma tragédia, e ele foi simples em dizer a natureza. Aí ele explicou por quê. Tinha uns elefantes lá presos e eles, né, se debatiam para querer se desprender. Quando conseguiram, eles subiu o morro e foi o único que não foram afetado. Então, quando a gente vê que a natureza ela tem resposta, ela antecipa, né, os desastres, porque os animais eles são a referência para poder dar os primeiros sinais que vai ver mudança de temperatura, de tempo, desastre, furacão, ventania. Então, eles são mais precisos. Porque os institutos eles falham muito, né? Uma que é movida pelo ser humano e outra porque às vezes falta muito investimento em tecnologia para você fazer essa precipitação com antecedência, ter esses dados com maiores precisões. É verdade. A gente citou aqui o tsunami do Japão, 2011, teve agora, ano passado, na Indonésia também, que matou 280 pessoas, né? Logicamente que eu nunca fui nunca tive oportunidade de conhecer uma dessas regiões, mas já conversei com pessoas que
que tiveram lá. Ele diz exatamente isso, que os animais, não só os grandes animais como elefantes, são regiões da Ásia, onde há elefante, né? Mas os pássaros também, todos eles vão para... Tem uma manifestação, eles revoados para lugares mais altos. Né? Fugir da tempestade. Eles sabem que vai ocorrer aquilo. No caso, o tsunami é provocado por um terremoto. Um terremoto gera uma grande onda que vem devastando tudo, né? Quer dizer, isso que aqui, nossa experiência empírica aqui, a gente está falando aqui, Marco disse no intervalo, formiga fica alvoroçada, cria asa porque ela sabe que o formigueiro vai ser destruído. Então ela se prepara para uma mudança, Sim. Né? Os insetos... Elas mudam de endereço, né? Eles mudam de endereço. O raio em si, né? Os insetos, né? E uma coisa que eu aprendi, morando na Tafona, sapo em seco. Sapo em seco é tempestade. Então, porque ele sabe que ali está seco, alagar, mas vai alagar e ele quer um lugar melhor para se posicionar o canto dele é uma corte a fêmea, né? Sim. Então ele procura um lugar melhor para copular. Então ele sabe que ali está seco, mas vai ficar alagado. Em que ponto que a gente perdeu essa capacidade de observar a natureza e aproveitar, tirar proveito dela, né? Lições para poder a gente trabalhar com prevenção? Você poderia aprender muito mais se prestasse bastante atenção do que a natureza nos fornece. O homem, quer dizer, é um alimento da natureza. A gente fatalmente já teve isso mais aguçado, né? Acho que a vida urbana, sedentária, tirou isso do homem, né? As tecnologias deixou você ter essa referência à natureza, né? Não, vou pelos... Você quer ver um exemplo bobo, mas que... Você lembra, Luiz, quando você era garoto, você lembrava do telefone de todos os seus amiguinhos? Telefone fixo de casa. Vou ligar para o fulano. Pum, 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 pum. Hoje em dia... Também era menos número, né, Marco? Sim, eram 6 números normalmente. Né? Mas mesmo assim... Você trabalhava mais a sua mente. Você trabalhava mais a mente. Antes da calculadora, era mais fácil fazer conta de cabeça. Hoje já fica mais difícil. Você apela logo para a calculadora. Não, a vida urbana é uma novidade do século XX, né? O Brasil era um país agrário, pelo menos até Juscelino. O período de claro, no Brasil. O famoso 50 anos em 5. Sim, então o agricultor, se não souber o momento de chuva, significa que se ele vai ter dinheiro no final do ano ou não. Se ele não tiver a hora de plantar, a hora de colher, quer dizer, é o sustento dele, né? Então, isso, em determinado ponto, uma migração para a cidade, a gente perdeu, né? Sim. Logicamente que o cara que vive da terra tem que saber isso, porque se ele não souber, ele... É o 13º, digamos assim, dele. No final do ano, se ele vai ter dinheiro para, sei lá, para poder comprar coisas para a família, poder pagar matrícula, renovar matrícula de filho em escola ou não, né? Isso a gente perdeu. Agora você falou uma coisa, me lembrou logo. Você sabe que 99,9% do americano, se você chegar para ele e dizer, olha, para onde eu chego nessa cidade? Olha, você pega a estrada aqui, norte. Ele vai. Aqui, eu conheço ele e falei assim, norte, o cara fica, peraí. Tem que olhar para o sol para ver. Campos é mole, né, cara? Não, Campos é mais fácil. Tem o Rio Paraíba, né? Só não, olhar pro Rio. Campos é mais fácil, até porque plano você vê direitinho o sol e tal. O sol nasce no leste e morre no oeste. Então, geralmente. Se a terra é plana, sei lá. Se a terra é plana, pode mudar, é verdade, né? E lá em cima é norte, aqui embaixo é sul. Então, você já se posiciona, mas para um americano é automático. Ele já automaticamente já vai, sei lá, desde pequeno. É aquilo que nós falamos. Referência. Para o campista, quem está da margem direita do Paraíba, o Paraíba sempre vai apontar o norte. Para quem está na margem esquerda, sempre vai apontar o sul. Então, verdade. Primeira coisa, onde está o Rio? Né? Você procura referência física, né? Mas agora... Mas, Jorge, falou aqui desse assunto da natureza e tal, que a gente estava falando, realmente um assunto muito interessante. Agora,
Qual a expectativa de vocês em relação a esse período de chuva? Quer dizer, a chuva deve ficar até pelo menos no final de semana. Ela está bem distribuída, ela não caiu uma pancada mais forte, o que facilita o trabalho de vocês. Mas há alguma expectativa de uma pancada mais forte, de alagamento? Quer dizer, ontem, por exemplo, a Folha correu aqueles pontos de alagamento mais comuns na cidade, descida da Ponte Brizola, ali na Rocha Leão ali e tal, períodos que costumam regiões que costumam sempre alagar, Pilinca, e não teve alagamento, talvez pela essa distribuição da chuva, né? Mas a previsão é de que se mantém assim? A previsão até o final de semana é que a chuva seja nessa intensidade. Hoje previsto aí de 10, amanhã 15 milímetros, tá 8, 10, 15, 48 milímetros somatório aí, o acumulado até sábado. Mas bem distribuído como foi ontem. Bem distribuído como foi ontem. Não existe assim uma previsão de chuva mais intensa no dia. Só a não ser, hoje a gente está buscando de novo, junto ao Instituto, vamos ver qual vai ser a previsão para os próximos 5 dias. E o nível do rio, você falou que a medição de ontem foi 5,40, 5,42, né? Eu estou aguardando uma nova medição aqui, que estava recebendo uma água, mas pouco. Espírito Santo e Minas, né? Tá Minas e Rio São de Paulo. Janeiro. Rio de Janeiro também choveu um pouco, mas nem toda a água que chove no Rio em São Paulo deságua no Paraíba. Espírito Santo não deságua aqui, lógico. Não, Minas mas São Paulo. pelo Muriaé que recebemos. Mas nós estamos monitorando. Muriaé é Pomba, né? Nós temos a Ilha dos Pombos e Funil, que nós monitoramos de acordo com a vazão dele lá. Então, quando houve aquela cheia, nós chegamos a ter 3 milhões e 600 metros cúbicos por segundo de liberação da vazão deles. Hoje está em termos de 210 metros cúbicos. Então, é pouca água que está vindo. Inclusive, a foz do Rio Paraíba está fechada, da Tafona, né? Ali, tão pouca água que... Eu acredito. Ali, do jeito que a água vem, ela vai por mar. É diferente do que pelo Canal das Frestas, que tem 15 comportas lá. Então, você regula o nível da Lagoa Feia através das comportas, que é feito, manuseada pelo INEA, né? A qual confeccionou aquelas comportas lá. Então, lá você mantém o nível da Lagoa Feia e, na verdade, por sua vez, a Lagoa de Cima pelo tio DNOS, depois foi com o INEA. Depois, agora foi, né, automatizada. Você aperta ali um botão, elas levantam e baixam de acordo com a necessidade. Até para a época das desovas é feito esse manejo lá. Mas é o que regula, porque se não tivessem composta nenhuma, a água ia toda para a foz e estaria em dificuldade tanto para a atividade pesqueira na Lagoa de Campelo, de Lagoa Feia, como Lagoa de Cima. Então a previsão é de que não tenhamos maiores problemas com a chuva. Porque a cota do Rio está bastante tranquila, né? Nós aqui, para ter algum problema hoje, seria aí com uma cota de 10,40 para você se preocupar com alguma população ainda remanescente ribeirinha, como ali atrás da Fundação Rural, ali na Coroa, ainda tem população ali que está mais próxima do Rio, que com a cota de 10,40 já a gente tem que estar atento ali para poder possível alguma remoção. Agora, esse tipo de chuva, ela, por exemplo, é o cenário perfeito, por exemplo, a agricultura, né? Esse tipinho de chuva. Ideal. Que irriga no erode, né? Exatamente. Ela não destrói o chão. Sim, não erode não solo tira, e irriga. E o solo fica... E a chuva, ela contém muito mais sais minerais do que a irrigação normal. Creio eu, né? Quando você molha a planta e tem aquele sol escaldante, você molha de manhã, de tarde está murcha. Então é bem... E a chuvinha não, a chuvinha ela tem os sais minerais e tudo. Vem com toda... E o ideal, dizendo aí pelos agricultores e pecuaristas, né, para a gente aqui, como o Instituto Mendonça, dentro da UENF, que fornece para a gente também, o Instituto Meteorológico ele não dá com muita previsão não, mas o climatológico ele fala com a maior antecedência a possibilidade de termos um verão bastante chuvoso. A gente não está falando de enchente do Rio Paraíba, que requer de vários fatores combinada, né? Chuva amontante, que a gente diz que é lá desde São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Paraíba importa mais São Paulo e Minas do que Rio, né? Você vê que até chover na região serrana, tem o rio Bengala que vai desaguar e colabora, contribui para a água também pelo Muriaé e vai embora no Rio Paraíba também. Mas, quer dizer, a gente vem monitorando isso, mas os agricultores falam que o ideal seria aí 1.000 milímetros para não ter problema na agricultura. Que foi o ano passado, choveu 1.000 milímetros, 1.026 milímetros durante o ano todo.
esse a gente já está alcançando aí os 700 milímetros de chuva distribuído até agora, o mês de novembro. Não encerramos o ano, a gente deve ultrapassar e chegar praticamente a uns 800 milímetros. Que é menos do que no ano passado. É, menos, mas está melhor do que em 2016 e 2017. 2016 foi aquela estiagem, né? É. Teve até aquela ilha dos... Não, aquela coroa que forma ali no Paraíba, que até foi até no Globo. Tinha e a ilha da Revista Caras era a Ilha dos Caras, né? Ilha dos Caras. Muito boa aquilo. A gente vem monitorando isso. Quando a gente fala assim que a irrigação do nosso município, ele depende de água no período de estiagem, de aduzir água nos canais que alimenta a Baixada, né? Que é o canal, vem o canal de Tocos, vem o canal de Campo Macaé, o canal Coqueiro, o canal Cambaíba, canal São Bento, são eles que aduzem água do Rio Paraíba para a Baixada, né? Eu falei o Itereré, que é ali, né? Que também recebe água do Rio Paraíba para abastecer. Campos tem a maior rede de canais de irrigação e drenagem na América Latina, né? Nós temos cerca de 1.400 quilômetros de canais, entre primário, secundário e terciário. Sendo que o município vem fazendo algumas intervenções pontuais para evitar algum colapso de alguns pilares de ponte em toda a Baixada. E agora está para vir aí umas patrulhas de maquinários para poder fazer limpeza de vários canais na região. Na época do DNOS, as máquinas elas ficavam aqui, que é esse tipo de dragline. Dragline Rubevac, eu lembro a marca dinamarquesa, que eu fui fazer uma matéria, deu uma picada de 8 marimbondos quando eu fui fazer a matéria, nunca mais esqueci o nome da dragline. Pelo amor de Deus. Rubevac, dinamarquesa. Então, ela está quase extinta já, esse tipo de equipamento, que é outra mais, né? A Log-Rich, a escavadeira hidráulica, ela faz isso com maior precisão e rapidez também. Então, mas precisa limpar os canais. Não adianta o município fazer até dentro da área urbana se no meio está todo obstruído, ela não chega lá. Né? E inunda as propriedades antes, porque na frente está obstruída, nos pilares de ponte geral. Então, a gente tem que atacar e só pode fazer limpeza dos canais em período de normalidade. Em período de cheia, nem as máquinas se deslocam, não andam. Uhum. Então, isso precisa a gente conscientizar também, né? Porque tem parte dela, a maioria dos canais, a limpeza, são de competência do governo do Estado através do órgão, o Instituto aqui em Campo, que é a superintendência do INEA Campos. Mas eles não têm máquina disponibilizada aqui, tem que vir do Estado para cá. Então, tem que ter mais uma força do governo do Estado para investir, porque nós somos grandes produtores, mas se não tiver irrigação, o prejuízo vem. Tarda o plantio aí as consequências posteriores. É bom lembrar para o ouvinte, DNOS, a sigla, Departamento Nacional de Obras e Saneamento, que foi extinto pelo governo federal Fernando Collor, de Mello, no início dos anos 90, e é uma coisa que o DNOS faz um serviço de grande importância aqui para a economia da região, uma economia, a agricultura ainda é muito forte. Geral, agricultura e pecuária em geral. Né? E a verdade é que a distribuição passou depois para o INEA, parte dela para o município também. Mas, logicamente, que nem Estado nem município tem a capacidade financeira que tem muito caro. A União. São obras muito caras. Muito caras. O equipamento manutenção caro. Muito cara, e, enfim. A extinção do DNOS deixou a região... Mas Campos merecia ficar com um polo aqui, o INEA gerenciando isso, e um equipamento aqui permanente. Não poderia ser só um período e vai embora a máquina, depois faz outra licitação, vem de novo. Teria que ter competência para poder gerir isso daqui. É verdade que o Estado do Rio de Janeiro, como a gente sabe, o Estado está quebrado, né? Também mas... O município também não está bem das pernas economicamente, né? Ainda tem que pegar algumas coisas e tem que fazer. Às vezes vem emergência e junto com a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, nós fizemos intervenções em vários trechos, porque evitar colapso, inclusive, de pilares de ponte. Inclusive a ponte do Gote, nós fizemos lá, que até é de competência do próprio governo do Estado, mas nós fizemos uma intervenção agora recente, e graças a Deus que conseguimos com êxito, mas de maquinários da própria, e orçamento e recursos do próprio município. Mas se fizerem aí durante o ano todo, né? Se não dá para fazer em toda a extensão de canais, nós temos canais com 45 quilômetros de extensão.
Quer dizer, quando você terminar lá, tem que voltar de novo, porque o mato Sim, aqui já, a vegetação, com jogo de esgoto dentro desses canais, final, a vegetação ela prolifera com muita rapidez. Matéria orgânica, né? Quando você tem os canais fechados por certo tipo de vegetação, ela é a vegetação característica de que ali existe esgoto também sendo jogado. É um outro fator que precisa, né, ser fiscalizado pelos órgãos, e a proporção que for fazendo extração e tratamento, minimizando e evitando de jogar esgoto dentro dos canais. Agora, Major, a gente falou da característica topográfica de Campos, por ser uma planície, você não tem a chamada tromba d'água, né? Você registra, por exemplo, municípios vizinhos como Cambuci, São Fidélis, eles têm esse problema, gravidade, né? A água vem com força e sai levando tudo. E vem crescendo cada vez mais. Mas Campos tem em compensação, tem um outro problema. Que quer dizer, Campos, quando os relatos, os primeiros portugueses que chegaram por aqui, século XVI, sobretudo XVII, a região era um grande alagadiço, né? Era um grande pântano. Campos era um grande pântano. Daí o Goitacá, o índio, ser um índio grande, porque ele era um índio nadador, morava em Palafita, gerações e gerações de nadadores, né? Gerações e gerações de Michael Phelps, só cruzando com Michael Phelps vai dar gente alta, gente claro. alta, gente grande. Não, há vários relatos. Sim. Ele chegava, o cara com carro de fogo, ele pulava na água e sumia nadando. Esse processo foi natural do Paraíba carreando barro ao longo, né, de milhares de anos, foi completo pelo português que aterrou, né, para formar o que hoje a gente chama de Campos. Mas como qualquer pântano aterrado, a natureza tende a retomar o que já foi dela. O lençol freático em Campos está muito aflorado. Muito ao nível do solo. É comum você perceber isso, não só em bueiro, e aí que aí entra a questão do que a gente falou aqui da limpeza, mas chover, quer dizer, chove de cima para baixo, mas também chove de baixo para cima. A água do lençol freático, ela mina, né, do chão, porque faz contato com a água que cai, né? Para dificultar a drenagem. Então o Campos também tem essa característica, né? Quer dizer, porque o lençol freático está muito aflorado, né? a flor da terra, né? Isso atrapalha um pouco também, né? Ou contribui para a inundação. Por que nós temos os cisternões? Justamente para isso que você está falando. Os cisternões, eles são instalados nos pontos mais baixos, que eles captam São 17, água, né? 17, cerca de 17 cisternões. Cisternões ou piscinões? Que é onde você falou, na Rocha Leão, nós temos lá Campo do Grêmio, nós temos no Santa Rosa, nós temos no Salete, temos no Parque Aurora, na Rua Nossa Senhora Conceição, são 17 distribuídos. Então, caixa tem 3 milhões de litros de acumulação, e ali aquela bomba ela é acionada automaticamente. Mas se houver uma tempestade, houver falta de energia, a bomba também não vai acionar. Nem com gerador, porque não são adaptadas para trabalhar. Ela tem um painel eletrônico e ela choveu, a bomba arma, igual uma bomba automática que você põe em casa, acumulou água no cisterna, ela arma e joga para uma posição mais alta para ser destinado para os canais. Quando há problema, que são equipamentos elétricos, ela também tem problema de acúmulo de lixo que vem pelo bueiro que a pessoa joga, e ela vai para dentro do cisternão. Se a boia prender, a boia não arma, ou ela não desarma por causa de estar presa, e aí acaba queimando o equipamento também. Então, por isso que essa força-tarefa aí que o prefeito ficou preocupado, o Rafael Diniz, e pediu para que formasse o grupo de emergência e alagamento, é justamente para isso. Para que nesse período as bombas ela passem por manutenções, né, constante. Choveu, tem que estar lá e saber se ela está ok, funcionando para a próxima chuva que vem. Todas elas estão ok? Todos os cisternões estão funcionando. Algumas bombas foram removidas e estão passando por reformas, mas todas elas estão com bombas funcionando. Todas 17? Todas 17. Né? Algumas, quer dizer, tem pontos que são com 3, estão com 2 e uma está funcionando. Assim que instalar aquela, tem que tirar a outra e fazer a manutenção. Então, tem cisternões com 2, outros com 3. Né? O máximo que tem é com 3, igual o Campo do Grêmio, também lá no Santa Rosa. Mas todas elas, se precisar que funcionem agora, elas estão aptas a funcionar? Se chover, elas estão lá trabalhando, e ela trabalha, né? Mas é por isso que se ficar só uma, ela corre o risco de queimar, porque ela vai, de acordo com a quantidade de água, ela não vai ter intervalo de desligar. Sim. Então, por isso que você coloca 2 e você regula a boia dela para que todas as 2 não fiquem trabalhando até o final. Então, você
regula o nível da boia. Mesmo, né? Como caixa d'água. Então, você tem 3, você regula a boia das 3 para que todas as 3 não fiquem trabalhando junto ou desligando no mesmo tempo. Então, você vai de acordo. Se ela estiver muito cheia, todas elas vão funcionar, mas a proporção que ela vai diminuindo o nível, uma vai desligando e as outras 2 vão dando vencimento, e por isso que elas Quem precisam... faz essa manutenção? Tem uma empresa contratada para isso e é feito pela Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana. Por isso que a reunião foi englobando todos esses personagens que estão envolvidos nesse tipo de trabalho. E além do pessoal que tem que estar fazendo a limpeza, né, e para poder... E a Defesa Civil, em locais que não tem como você acionar a bomba onde tem cisterna, não. Você tem que ver se ela está funcionando ou não, até porque eu não tenho como colocar bomba em mangueira para jogar em que ralo, né? Mas a gente tem trabalhado nesse sentido. Aí nós catalogamos, além dos cisternões, todos os outros pontos que costumam alagar, até botando Vila dos Pescadores, em Goitacazes, em Vila Menezes, todos esses nós temos catalogado, fizemos o plano de contingência de alagamentos e isso estão todos Quais são os principais pontos de campos que tendem a sofrer com alagamento em época de chuva? Então, a gente, se for botar, tem... Aqui no centro nós temos vários, né, que é tanto a ponte Leonel Brizola, tanto no centro como na subida lá, ali perto do César, ele também alaga um ponto, tem ralo de drenagem, mas também tem ponto em frente ao Externato Brasil, que às vezes tem contribuição de esgoto também, costuma alagar, Rocha Leão, 29 de Maio, Pelinca, 28 de Março em frente a Estácio, tem em frente ao Extra na Avenida, né, Felipe Weber. Nós temos agora um ponto que está ficando bastante preocupante, que é ali naquele condomínio lá no final da Avenida Tarcísio Miranda. Tem um condomínio ali que na chuva intensa do ano passado ela deu 1 metro de água nos apartamentos térreo. Eita, metro de água? É água pra caramba, né? Inclusive entraram com ação, porque às vezes as pessoas foram fazer o sistema de drenagem, talvez a empresa, né, não custou, não sei, falta de experiência, fez contribuindo para a drenagem da mesma rede já existente e ela não comportou a drenar água com a mesma velocidade, porque toda vez que você impermeabiliza o solo, você faz calçamento, que ali era rural, era cana. Você vai, pavimentou, asfaltou, a água cria velocidade, os ralos não dão vazão, porque ela vem com muita velocidade e ela acaba crescendo o volume de acordo com a intensidade da chuva. Então aí alagou. Então nós temos todos esses trechos onde a gente sempre detectou, né, os anos que a gente tem de experiência trabalhando na Defesa Civil e no Corpo de Bombeiros, a gente tem isso mapeado e a gente só orienta a população que em período de chuva intensa evita deslocar por esse ponto. A gente deve meter alguma nota mais para frente junto à comunicação para divulgar para as pessoas acompanharem e saber, choveu, a gente orienta sempre, né? Não evita deslocar. Se vai apanhar a criança na escola no período da tempestade, liga para a escola, vai chegar mais tarde um pouquinho, você não sai, seu filho está lá com segurança e você também sai depois com segurança. Né? É bom fazer esse alerta, a pessoa estar atenta, porque às vezes a gente quer fazer tudo rápido e preocupado, né? Eu tenho que levar a criança para a escola, tem que trabalhar, mas liga para o patrão, pede, né, um pouquinho de paciência, mas você evitar se deslocar. Eu tenho algo que me preocupa um pouco. Aqui no centro, principalmente no centro histórico, Campos todo é assim, mas não tão carregado. São os fios, né? O cabeamento, a rede elétrica, aí, telefone, tudo. Então você vê esquinas assim, o negócio é complicado. É um emaranhado de fios e volta e meia você vê um fio caído. Se é um fio de telefone, tudo bem, às vezes é um fio, como o pessoal da Enel chama, né? Um fio que não está vivo. Não está vivo, não está eletrificado. Mas eu acho um perigo muito grande no momento de tempestade e de mesmo um pequeno alagamento, que basta 1 centímetro de água para você ter... Preocupante, a gente teve isso no ano passado. Aliás, no início desse ano, né, com aquela tempestade que caiu árvore em todo o município. Né, foi uma tarde, noite, e até houve uma reunião que o prefeito pediu prioridade para que a gente desobstruísse as principais vias e o restabelecimento mais rápido da energia. Aí eu distribuí minha equipe trabalhando junto com a concessionária para poder
né, restabelecer o mais rápido possível e desobstruir as vias principais. Mas nós ficamos 2 meses cortando a árvore por causa daquela tempestade que teve. Chuva, água, aí você diz, vem um perigo, né? Porque é gerada pela água, mas ela não combina com a água, né? É um risco tremendo. Então, uma fiação dessa, energizada, cair dentro da água, você pode ter um complicador de morrer pessoa eletrificada. Engraçado que eu me lembro na escola, diziam o seguinte: a água é um excelente condutor de energia, a não ser a água pura, né? Aquela água pura, ela é um mau condutor, mas de eletricidade. Mas é normal. Mas não existe. Não existe água essa pura, água. Né? Então, nós vamos ter problema sempre. Sempre. Né? A gente orienta, se a pessoa estiver dentro de um carro e ou tiver uma fiação dessa energizada sobre o seu carro, você não saia do carro sem chegar ao socorro, porque você pode fazer um térreo assim que você tira e bota um pé no chão, você fez o aterramento e você acaba morrendo eletrocutado. Então, você tem que ter esse cuidado, né? Você caiu sobre o seu carro, você quer sair porque está com medo. Não, dentro do carro você está mais seguro. Eu isolo o pneu, isola a borracha. Isola, mas se você for fazer a ponte e descer do carro, botou o pé no solo, você pode morrer eletrocutado. Exatamente. Você quer fazer mais um intervalo? Vou fazer mais um intervalinho para a gente finalizar nosso papo com o Major Edson e voltamos... Chamar também para o programa de amanhã, que vai ser uma pauta interessante e polêmica. Mas eu vou falar, a gente fala no próximo bloco. Tá certo. Vamos ao intervalo, voltamos já. A rede de drogarias Leopoldina, hoje com 10 lojas, é uma das empresas 100%